O tema de hoje se chama recepção ativa. O que é a recepção ativa? Vamos começar. O analfabeto funcional é um recebedor passivo. Tá? E vamos começar. O que é isso? Quando eu proponho a recepção ativa como meio de não incorrer no analfabetismo funcional. Tá? Primeiro, o que é recepção? Vamos estabelecer um oposto entre recepção e expressão. Eu recebo realidade, eu recebo informes, eu recebo dados, comunicação, informação, eu recebo a realidade. Quando eu bem recebo a realidade, acolho-a como ela é, eu sou humilde. A virtude da humildade, muitas vezes é imaginado alguém que subpõe, tá? Ou alguém que fica acanhado. Isso pode esbarrar um pouco na modéstia, quando é no bom sentido. No mau sentido vai para a timidez. Mas o bom sentido, humildade é um equilíbrio, ver as coisas como elas são, tá? Não querer aumentá-las e nem afugentá-las. Mas o que é receber? Então eu recebo. Estou recebendo o dia inteiro a realidade. O dia inteiro. Eu estou aqui, estou vendo isso, estou vendo tal. Agora eu posso estar passivo. Se eu estou passivo na recepção, eu estou me protegendo. Ai, mas será que eu vi um gatinho? É o caso da síndrome do piu-piu, que a gente viu, um tipo fechado. Tá? Nessa recepção. O oposto é a expressão, eu devo expressar também. Então, eu me expresso a minha personalidade. O mundo eu estou contido no mundo, eu me expresso no mundo. Outros me recebem também, eu também recebo a minha própria expressão. Tá? Então, a recepção ativa, num sentido, é ouvir e ler. No foco, quem está falando aqui é mais coisa, todos os sentidos são recepção. Tá? Mas aqui no nosso foco, ouvir o que alguém diz, um sinal que vem, etc. Ou ler, é uma recepção. E a expressão, por sua vez, é o ato de falar, como eu estou expressando aqui, e escrever. Tá? Mas há uma confusão. Há pessoas que tratam, esse é o grande busilis aqui, tem pessoas que tratam a recepção como passiva e a expressão como ativa. Errado, absolutamente errado. A recepção é simplesmente receber, expressar é simplesmente expressar para fora, nesse sentido, para o mundo. Mas o ativo e o passivo não é nesse ato entre receber e expressar. O ativo e o passivo é a abordagem de cada um desses movimentos. Eu posso receber passivamente. O analfabeto funcional ele recebe passivamente. Você tem que falar 3 vezes para o cara: eu quero o sanduíche. Olha, o sanduíche. Sanduíche! Tá. Ele está fechado. E para você fazê-lo receber, você tem que introjetar no cara. A instrução, por exemplo, é um processo passivo por isso. Eu vou receber uma instrução. Ela é uma passividade. Tá? Então, assim, agora eu posso receber ativamente. Tá? Falou alguma coisa? O que é? Você pode desenvolver a sua acuidade. Alguém pode estar falando curtinho, você ir lá, inspecionar a recepção. Tá? A recepção pode ser ativa. Tá? A expressão, por sua vez, pode ser ativa ou passiva. A expressão, doeu, é simplesmente uma passividade. No caso, uma interjeição. Tá? Então, assim, não confunda o ato de receber com passividade. Para bem receber, nós temos que ser ativos. Se nós não somos ativos na recepção, a gente não recebe plenamente. A gente está na superfície. Quem só vê superficialmente, vê o mínimo, tem que falar 3 vezes, não sabe o que está falando. Aliás, não sabe o que está ouvindo. Exatamente. Então ele acha que ouve alguma coisa. Quando você desenvolve bem uma recepção ativa, você tem que desenvolver junto o senso de alteridade. Há outras coisas. Há um senso de alteridade, um senso de objetividade com as coisas. Se você está recebendo com esforço, porque você está tendo uma postura de proteção, tudo que você recebe tem um viés defensivo, recebe menos, tá? E é você mesmo que está estabelecendo o que você recebe. Por quê? Porque tem uma alta carga de subjetividade. Você não tem a humildade de ver o alter, ou a alteridade lá de fora. Tá? Se você levar esse processo extremo de uma recepção meramente passiva, a gente cai na histeria. A histeria é uma situação em que chega algum sinal
você projeta um monte de coisa em si, tá? Por quê? Porque você está numa postura de defesa, passivo é reação, e aí você tem toda uma histeria, ou cacoete também. Então você não tem a objetividade que você recebeu, é um processo seu de autodefesa. Tá? Então assim, e as pessoas, a gente tá vendo aí, o analfabeto funcional tá dando passivo. Para receber você tem que falar 3 vezes, tem que copiar, tem que dizer, tem que cobrar. Na hora que você fala grosso, ele recebeu. Olha um lanche, um lanche, um lanche, meu, e é agora, pronto, ele recebeu. Ponto. É caso clássico de analfabeto funcional com recepção passiva. Você tem que ser forte para o cara receber. E aí o que acontece? Na leitura é a mesma coisa, gente. Ele lê, pega 2, 3 palavras, mas está escrito. Ele não lê plenamente. Ele não faz uma entrega na leitura. O que acontece? Na recepção ativa, precisa haver um movimento de concentração. Muitas vezes tem que se tomar uma atitude que é muito difícil para o analfabeto funcional, que é a atitude de silêncio. Sim, o analfabeto funcional não tem silêncio. Ele fala, porque ele está reagindo, está chegando coisa, como ele é passivo, ele passiona, ele reage. Tá? O silêncio concentrado, às vezes, é muito difícil. Tá? E isso é atitude para bem receber. Para bem receber, eu tenho que estabelecer a condição apropriada para eu bem receber. No caso, eu tenho que ter o silêncio, eu tenho que ter a concentração. Tá? Se você tem, e aí tem a pessoa que recebe ativamente, ela está sempre se perguntando, tem o que aqui? Tem o que aí? Tem sentido isso que eu estou vendo? Não tem sentido? Qual que é o sentido? O que eu não percebo? São interlocuções que uma pessoa que tem recepção ativa está se fazendo o tempo inteiro. Ela está fazendo com ela mesma esse processo, de tal maneira que por onde ela passa, ela percebe, ela recolhe, ela amealha aquelas experiências, tá? Independente de ser muito fortemente instigada. É um poro passando e pegando. Tá? Para isso, uma coisa muito importante para o desenvolvimento dessa faculdade da recepção ativa é a consciência fonológica. Consciência fonológica é um discernimento muito grande dos sons. Ter discernimento do som, seja na unidade mínima do fonema menor, de um som de uma letra, tá? A composição, a articulação da sílaba, a articulação da palavra, os tempos, os períodos da oração, etc. Nunca subestime a consciência fonológica. Se ela não for desenvolvida, você tem uma inteligência atrofiada, porque é o discernimento sutil do som que dá uma ordenação na nossa mente. A nossa acuidade mental e intelectual passa necessariamente pela organização do som. Tá? O que ocorre? Aí você tem inclusive 2 métodos, grandes métodos, as grandes abordagens, digamos assim, que tem hoje de alfabetização, é o método global e o método fônico. Está em um exército de pessoas formadas, alfabetizadas pelo método global. Quase tudo analfabeto. Exato. Porque dá pouca importância à fonologia. Pouca. E acredite 1000 vezes no método abecedário, da soletração, da silabação, para educar alguém, para alfabetizar alguém, que é o método global. O método global parte de pressupostos que giram no vazio. O resultado está aí, gente. Os frutos estão aí. Nós temos gerações de analfabetos funcionais, porque não deram atenção ao método fônico, tá? E aí não conseguem estabelecer a recepção ativa. No método fônico, você faz brincadeiras fonológicas, com rima, com aliteração, porque o som tem que ser gracioso, o som tem que ter uma harmonia, o som tem que ter um primeiro elemento para musicalidade, sim. E no limite, não é o foco aqui, mas no limite nós somos música, exato. E no limite nós temos que ser uma harmonia musical, essa que é a questão. E a estridência do som é doentia, gente. Se você não consegue educar isso daí, pela perspectiva fonológica, você vai ter uma recepção passiva, porque você não está dançando a harmonia que deve ter entre nós e a alteridade, tá? E aí você é um passivão, você não vai ser ativo para dançar,
tá? Usando algumas metáforas. Tem que fazer muito exercício de rima, literação. O imaginário enriquecido também fomenta essa draga ativa, vou buscar coisas, eu estou saindo para colher. Agora as pessoas estão saindo para fingir que não estão ali. Você tá entendendo? Então isso é muito sério. E aí tem exercícios que você pode fazer para o desenvolvimento da recepção ativa. Um grande exercício é o exercício de descrição. Descreva coisas. Tá? Na Flor do Lácio, grande obra aí para ser estudada, o primeiro exercício sobre texto, sobre gramaticalização séria mesmo, o primeiro exercício é a questão descreva. O que é descrever? Descrever é falar de coisas sem dinâmica. Eu estou descrevendo uma sala, estou descrevendo um isso. Igual contemplar uma arte. Quando eu descrever algo com dinâmica, eu estou na narrativa. Mas assim, tem que primeiro fazer o primeiro degrau da cara. Tem uma grande capacidade de descrever. O exercício fomentado, habituado de bem descrever, desenvolve a percepção, desenvolve a atitude ativa de recepção. De maneira que eu vou receber sabendo o que eu estou recebendo. Eu estou preparando o terreno para bem receber, bem discernir, bem categorizar e chegar ao máximo, que é reter. Aquilo que ingressou sem ser por uma recepção ativa, tem pouquíssima chance, se é que tem alguma, de fazer a etapa da intelecção até a retenção. Aí não retém, aí é aquela questão do giro. O ativo demanda essa postura de humildade, de vou lá colher o que tem para hoje, vou colher os dados. Eu vou repetir, tem o que aí? Tem sentido? O que eu não percebo? Esse é o rol da interlocução que interna de alguém ativo, ininterruptamente. Lembra as etapas? Recebe, tá? Compreende, tá? Decide, interpreta, e aí retém. Ou seja, tudo próprio do analfabeto funcional. Começa aqui, na recepção meramente passiva, ou atitude ativa. Muito obrigado.